Os muitos povos e as muitas descobertas e criações da terra entre rios. É isso que nós veremos nesta semana 2 da apostila 3 de sexto ano. Então vamos lá. Tudo bem, sexto ano, página 76 do livro didático, Os povos da antiga Mesopotâmia. Então, naquela linha que nós começamos a estudar sobre os povos da antiguidade, agora a gente estuda um pouquinho mais sobre a região da Mesopotâmia, a terra entre rios, a terra entre os rios Tigre e Eufrates. Dei uma boa olhadinha na página 78, no mapa da página 78 do nosso livro didático. Esse vale, a palavra-chave para nós é vale fértil, vales férteis. A terra é muito fertilizada por grandes rios, rios como o Rio Nilo, grande Rio Nilo, o maravilhoso Rio Nilo do Egito, como os rios Tigre e Eufrates, apesar de não terem muito caudal, formam uma ilha entre eles, daí o nome, não é? Mesopotâmia. O rio Ganges, o rio Indo, o rio Azul e o rio Amarelo, o rio Mekong, vários outros rios muito importantes, mas nesse caso, como nós estudamos agora a Mesopotâmia, os rios Tigre e Eufrates, que formam esse vale fértil e uma região cercada por desertos, montanhas. Então era uma questão estratégica, como nós vimos também no caso do Egito, era uma questão estratégica ocupar esse território, e a partir do momento que ali se formava um assentamento, uma vila e uma cidade, tanto que o surgimento das primeiras cidades ocorre nesta região da Mesopotâmia. E essas cidades, além de serem grandes centros de comércio, serão grandes centros de poder. E aí nós entramos num outro ponto que a apostila também menciona, que é a questão da escrita. As formas de escrita têm a ver com o controle, com a administração, com a organização própria das cidades e do comércio. Essa escrita que nós vamos encontrar na região da Suméria, mais ao sul da Mesopotâmia, os sumérios, é a escrita chamada cuneiforme, ou em forma de cunhas. Feitas em placas de argila, em plaquinhas de barro e guardadas como se fosse um cluster de algum HD. Então eles iam colocando essas plaquinhas, imagina o tamanho de uma biblioteca, armazenando essas plaquinhas. E, só para a gente ter uma ideia, um celular, por mais simples que seja hoje em dia, ele 1% dele conseguiria guardar muito mais do que a quantidade de informações que existiam nessas bibliotecas da Mesopotâmia. Ainda assim, é uma coisa super importante, porque foi uma forma que eles encontraram de permanecer com seus registros, ou seja, a possibilidade de haver um levantamento sobre censo,
número da população, a quantidade de mão de obra, a quantidade de terras, a quantidade de impostos a serem cobrados, ou seja, tudo que passava pela questão da organização desses povos, dessas cidades, tinha a ver com a escrita. Então a escrita ela surge juntamente com as cidades e por uma necessidade muito grande de organização das cidades e das formas de poder. Havia também um grupo responsável por essa escrita, um grupo profissional, profissionais da escrita, que eram os escribas. Então eles estudavam em escolas para serem alfabetizados, para aprenderem essas formas de escrita e também iam aperfeiçoando essas formas de escrita ao longo da sua vida. Então os escribas eles eram um grupo que dominava a escrita. A escrita não era como hoje em dia um domínio entendido como direito de todos, pelo contrário, a escrita ela surge para ser exclusiva de um grupo e esse grupo vai conseguir quase ter poderes mágicos, uma vez que eles dominavam essas formas de escrita e o restante não sabia nada. Então, esse grupo, principalmente dos escribas, vão se tornar um grupo social muito poderoso, não apenas na sociedade da Suméria, nas sociedades da Mesopotâmia, mas em todas as sociedades do mundo antigo e em alguns casos até entrando no mundo moderno, nós vamos ver essa ligação entre escrita e o poder. Outra questão muito importante dessas sociedades antigas, no caso da Mesopotâmia, são as leis. E aí entra o código do rei Hammurabi ou Hammurabi. E este código ele é um código escrito, o primeiro registro escrito, pelo menos em maiores partes, né, um código inteiro, um código de leis, muito interessante do ponto de vista da previsão das penas. Então, muitas vezes antes, o que acontecia? Qualquer tipo de crime, qualquer tipo de atitude considerada errada pelo grupo de pessoas daquela localidade era punida severamente, com morte, muitas vezes, ou com brutalidade de espancamento, cortar parte do corpo e etc. Se a gente olhar nesse código de Hammurabi, a gente vai ver que também havia muita punição ainda nesse sentido de cortar a língua, de cortar a orelha, de furar um olho, de cortar um dedo, mas havia primeiro a previsão da consequência, ou seja, se você fizer tal coisa, esta será a punição. Se você roubar um vizinho, você será cortada a mão, terá sua mão cortada. Se você roubar uma fruta na feira, a punição é perder um dedo. Se você roubar de novo, aí você perde a mão. Isso era importante para haver uma previsão entre causa e consequência das atitudes. Ou seja, já era um avanço. E havia também uma previsão de proporção, quer dizer, a chamada lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Em outras palavras, a gente conhece mais essa lei de talião. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então quer dizer, você vai pagar do mesmo jeito que você fez para os demais. Então havia uma proporção. E o Código de Hammurabi é um avanço, porque é uma lei escrita em que pelo menos mais, não a maioria, mas mais pessoas poderiam saber como funcionaria as questões de justiça e punição naquele tipo de sociedade, sem deixar descambar para violência direta e o tempo todo, não é?
E esses povos da Mesopotâmia, os babilônicos, os sumérios e outros vão chegar num avanço muito grande de algumas áreas como a astronomia e a matemática, que tinham uma interferência direta na agricultura. Era preciso saber as estações do ano, qual período era melhor para o plantio, as fases da lua, para saber a cheia dos rios. Tudo isso da astronomia tem a ver com a agricultura, está muito ligado o conhecimento da astronomia com a prática da agricultura, a produção agrícola. E também a matemática na construção, tanto das grandes cidades quanto dos grandes templos, como por exemplo os zigurates. Que eram templos religiosos e observatórios astronômicos, alguns estão com sua base ainda de pé até os dias de hoje. Então tinha uma ligação muito importante entre a matemática, a astronomia e as práticas da agricultura. E outras áreas também serão desenvolvidas por esses povos de uma maneira extraordinária. Por exemplo, o calendário com 365 dias e anos bissextos, esses povos vão ter um domínio muito grande desse tipo de conhecimento. Uma coisa incrível, surpreendente. Na nossa atividade 1, quem eram os escribas? Então nós temos aí uma tábua de argila falando sobre uma transação comercial de um escravo, a venda de um escravo. E a pergunta é quem eram os escribas e qual o seu papel na sociedade? Como a gente havia falado anteriormente, os escribas eram um grupo social daqueles que eram especializados na escrita. E essa escrita era escrita cuneiforme, em base de cunhas, em risquinhos de cunha. Esses povos da Mesopotâmia em geral, não apenas os sumérios, faziam esses registros principalmente em placas de argila. Muito provavelmente havia também placas de madeira, não é, que se perderam pela questão do material, e o que permaneceu ao longo do tempo, principalmente para o estudo da arqueologia, são as placas de argila. A importância dessa escrita era permitir o planejamento, permitir a organização das cidades, dos primeiros reinos e impérios, porque aí eles tinham um registro histórico da quantidade da população, da quantidade de riqueza produzida, do conhecimento matemático, do conhecimento astronômico. Tudo isso vai sendo registrado, coisa que hoje a gente acessa rapidinho a internet. Antes eles verificavam nas suas bibliotecas, nas gavetinhas, onde havia essas placas de argila. E com isso o conhecimento vai sendo acumulado e vai sendo melhorado, vai aumentando o conhecimento científico, o conhecimento cultural deste povo em relação à sua história. Na atividade 2, fala sobre a unificação dos povos da Mesopotâmia sob o Império Babilônico. A Babilônia era uma cidade que se tornou um centro de um grande império, e a importância desse grande império também na unificação das leis. Daí a importância do código escrito do rei Hammurabi, porque ele permitia uma organização maior desse império, e o fato de ser escrito permitia que as pessoas em geral conhecessem também quais as regras que iam entrar em vigência, que iam valer para dentro desse império. Essa pedra que está aí na imagem 2 é chamada estela. Estelas são essas pedras gravadas na antiguidade, talhadas com escritos, leis. E essa estela tem ali o código do rei Hammurabi, que neste momento, com a unificação da Mesopotâmia, ele decide por
gravar esses códigos numa pedra, e isso era exibido publicamente. Provavelmente havia reprodução desse código em várias outras localidades da Babilônia, da região do Império Babilônico, para que as pessoas justamente soubessem o que fazer quando ocorresse algum tipo de crime ou algum tipo de afronta às leis e à ordem. Hoje em dia nós nos valemos da chamada Constituição. A Constituição é o nosso principal código de leis. A Constituição ela pode ter certas interpretações em um caso ou outro, mas hoje nós nos valemos de princípios da democracia, do direito de cada um, do direito individual, coisa que não existia naquele período. Naquele período, o que existia era realmente a autoridade do governante, que tinha poderes quase religiosos, ou religiosos muitas vezes, era confundido com o poder de um deus ou de alguém abençoado pelos deuses. Mas de todo modo, essa lei do Código de Hammurabi é muito importante do ponto de vista da história, porque ele já traz uma certa civilização, uma certa civilidade, uma ideia de que não é o vale tudo o mais importante numa sociedade, o vale tudo no sentido da violência. Só porque me desagradou eu bato, eu vou matar por qualquer coisa. Isso continuava muito comum, mas pelo menos você já tinha uma certa previsão e onde recorrer caso acontecesse algum problema entre pessoas nestas sociedades. O número 3 sugere uma pesquisa sobre astronomia, matemática e escrita, os avanços dos mesopotâmicos nessas áreas. Na astronomia, por exemplo, o calendário e as fases da Lua, muito importante essa descoberta, essa determinação que os mesopotâmicos conseguiram estabelecer. Na matemática, a questão de ângulos, os babilônicos vão ser muito bons em construir pequenas represas, né? Então em represar rios para fazer as quedas de água, para irrigação de canais. Então eles vão trabalhar muito com a questão de ângulos, muito importante. Na escrita, como a gente falou, a escrita cuneiforme, que ela vai permitir os primeiros registros mais complexos do censo populacional, da quantidade de habitantes, do perfil de habitantes, da riqueza produzida, da quantidade de impostos a ser cobrada. Então, tudo isso tem a ver com as descobertas e criações desses povos da Mesopotâmia. Essas descobertas da Mesopotâmia vão atingir do leste ao oeste, do oeste ao leste, porque a Mesopotâmia está numa região mais ou menos central. Entre o Egito, a Grécia, o Oriente Próximo, onde ela fica, e a Pérsia e a Índia. Então várias civilizações vão tomar emprestadas essas grandes descobertas dos mesopotâmicos. Coisas que eles descobriram e inventaram são usadas até os dias de hoje. Uma delas, como a gente falou, o calendário. Outras descobertas na área de matemática, na questão de ângulos, de trigonometria. Pergunte para o seu professor de matemática sobre a trigonometria. E o horóscopo. Se você todo dia dá uma checada no horóscopo, você lê no jornal, você procura na internet, é algo muito próprio dos povos da antiga Mesopotâmia, que eles se valiam também desses conhecimentos para tentar estabelecer ou conhecer mais sobre a personalidade ou o futuro das pessoas. Então, essa questão do calendário também para eles tinha um impacto não só na natureza, no sentido da agricultura, mas também no dia a dia dos indivíduos, para saber sobre a sua personalidade, com quem era melhor você se casar, você se relacionar. Tudo isso os povos da Mesopotâmia acreditavam e, de algum modo, estabeleceram conhecimento sobre estes assuntos. Pois bem, então esta é a semana 2 e mandem dúvidas, por favor, sugestões, que sempre são muito bem-vindas. Espero que vocês estejam, dentro do possível, aproveitando esses conhecimentos, certo? Então, certinho, gente. Um abraço, até mais, até a próxima e boas leituras. Tchau, tchau.